Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso curso e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre movimento retilíneo uniformemente variado, certo? O que que acontece? Nesse tipo de movimento nós vamos encontrar a aceleração, a capacidade de alterar a velocidade de um corpo. A aceleração descreve a variação da velocidade em função do tempo. Isso é importante porque a gente pode ter movimentos acelerados, quando você tem um aumento da velocidade, mas você pode ter momentos retardados, né? Movimentos retardados são movimentos onde você diminui a sua velocidade, quando você tem uma frenagem. A sua função como policial rodoviário federal é interessante esse tipo de tema, por quê? Porque a gente pode ter percepções, né, de frenagem e verificar a possibilidade de um carro conseguir frear a distância que esse carro percorre durante uma frenagem, ok? Podendo evitar aí uma colisão. Isso permite a gente entender o porquê dos limites de velocidades nas vias, dado a relação que a gente tem aí para conseguir parar. E principalmente aquela distância de segurança entre dois veículos, né? Para evitar colisões traseiras. Então vamos lá? Vamos para a nossa aula de movimento retilíneo uniformemente variado, aceleração. Pessoal, nessa aula de movimento retilíneo uniformemente variado, nós vamos falar então desse tema que é importante, aceleração. E quando eu falo de aceleração para você, eu estou falando exatamente da variação da velocidade de um corpo dividida pela variação do tempo. Lembrando que a aceleração é uma grandeza do tipo vetorial. Se você não sabe o que são grandezas vetoriais, pegue o seu caderninho de anotações aí e anote agora. As grandezas vetoriais são grandezas que precisam de três coisas importantes. O módulo, que é o valor numérico, a direção, que é o plano de orientação onde está, e o sentido. Então, se eu estou acelerando para algum lugar, então eu tenho que ter um sentido para essa aceleração, tá? Então, quando eu falo de movimento retilíneo uniformemente variado, esse é o carro-chefe para a gente, tá? Movimento retilíneo uniformemente variado. O que que muda uniformemente? A velocidade. Ou seja, a nossa aceleração aqui dentro desse sistema, ela é constante, beleza? E aí a gente consegue perceber aí algumas características dessa aceleração. Qual que é a unidade de medida de aceleração, professor? Vou colocar aqui em módulo para você. E a unidade de medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Gente, não cometa erros com isso, tá? A aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Então pode ter algumas pegadinhas aí na prova, onde você tem que calcular a aceleração do corpo. E nesse cálculo de aceleração, você precisa perceber e precisar nesse sistema a unidade de medida, tá? Importantíssimo para esse tipo de modelo. A partir disso, que a gente está falando dessa aceleração desse tipo de sistema, a gente pode verificar algumas funções, alguns tipos e modelos de funções que nos permitam aí calcular alguns elementos, ok? Quais seriam esses elementos importantes aí nos cálculos dessas funções? Bom, a gente tem alguns elementos que a gente poderia classificar, por exemplo, a aceleração, ela é sim a variação de velocidade pela variação do tempo. E variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividida pelo tempo. A partir dessa análise, eu consigo construir para você aquilo que eu chamo de função horária da velocidade. Ou seja, eu vou colocar a velocidade do corpo em evidência, velocidade final, porque eu quero saber que velocidade que ele consegue adotar. Essa velocidade inicial que está negativa, eu vou passar para o outro lado, ela vai ficar positiva. Mas, e o tempo que estava aqui, eu vou passar multiplicando com aceleração. Aceleração vezes tempo. Então, a gente tem essa ideia aqui, ó. Velocidade final é a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, certo? Essa é a chamada função horária da velocidade. Então, normalmente, eles vão fornecer para você que o corpo parte de um determinado ponto e ele tem nesse ponto uma velocidade inicial. A partir dessa velocidade inicial, ele vai te falar que esse corpo acelera, ok? Para um determinado sentido, e ele quer saber a velocidade final desse corpo. Pode ser uma pergunta para você.
E aí ele vai te dar o tempo que esse corpo ficou acelerando. Então é só substituir na equação. Outra possibilidade, exercício que pode aparecer, é quando eles falam para você que o corpo já está numa determinada velocidade inicial, certo? Só que ele tem uma aceleração negativa, ou seja, ele está freando o veículo, e ele vai ter uma velocidade final igual a zero, ou seja, ele vai parar, entrar em repouso, certo? E aí ele quer lá para você o tempo que ele leva para conseguir parar esse veículo. Você quer um exemplo, né? Eu sei que você quer um exemplo. Vamos pensar aqui num exemplo rapidinho para a gente poder entender essa equação, essa função. Exemplo, vamos supor aí, no caso da frenagem mesmo, tá, gente? Vamos supor que a gente tenha um veículo, então eu vou colocar aqui a estradinha, vou fazer uma bolinha aqui, uma maneira simplificada aqui só para a gente discutir isso. Eu vou colocar um veículo aqui que está com uma velocidade inicial nesse sentido, e essa velocidade inicial é de 30 metros por segundo. Isso seria um veículo a 108 km por hora, numa estrada, certo? Ele vai operar uma aceleração contrária ao movimento, tá? E a aceleração contrária ao movimento, ela é uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Beleza. E eu quero que você verifique para mim quanto tempo que esse carro leva para parar, para que a sua velocidade final seja zero. Velocidade final igual a zero. Eu quero saber o tempo. Percebeu o jeito que eu fui distribuindo as coisas aqui? Eu quero que você sempre resolva os exercícios nesse formato. Você vê que vai ficar muito mais fácil, tá? V igual V0 mais AT, que é a nossa função horária da posição. Não preciso colocar vetor aqui, porque eu vou substituir numericamente, tá? A velocidade final é 0. A velocidade inicial é 30. A aceleração é negativa e vale 2. E a gente quer descobrir o tempo. Esse menos 2t, a gente pode passar para o outro lado. Ele vai ficar mais 2t, igual a 30. E agora, esse 2 eu passo dividindo. O tempo para a parada é de 30 dividido por 2, que vai dar um tempo de 15 segundos. Então, ele precisa de 15 segundos para parar esse veículo. Olha o tempo que leva para essa frenagem. Claro que frenagens mais bruscas vão levar menos tempo, mas também podem ocasionar aí perigos maiores, né? Gente, a partir disso, a gente ainda pode ver outras situações importantes, como, por exemplo, a gente pode pensar na possibilidade aqui de estudar o gráfico, né? Gráfico dessa função. E como que seria esse gráfico dessa função horária da velocidade? E essa função, ela é importante, tá? Vou te dizer que ela é muito importante no seu estudo. Por quê? Quando eu estudo essa função horária da posição e vou analisar o gráfico dela, vai perceber uma coisa muito importante. Bom, tem uma função que é velocidade, metros por segundo, em função do tempo, que é dado em segundos. E aí a gente tem um movimento, por exemplo, acelerado, onde você tem a velocidade inicial e ele vai aumentando essa velocidade até atingir uma velocidade final. Pensando nessa relação dessas duas velocidades, você vai perceber comigo que vai formar aqui, ó, embaixo dessa reta, uma área. Essa região aqui, embaixo dessa reta, a região verde. E essa região verde aqui, gente, embaixo dessa reta, ela vai permitir para a gente calcular uma coisa muito importante para esse tipo de movimento. Qual que é? O deslocamento do corpo. Então, a gente vai calcular essa área. E essa área é igual ao ΔS. ΔS, se você não lembra, é o deslocamento do corpo. É quantos metros ele andou. Beleza? Gente, então vamos lá. A gente calcula essa área. Normalmente essa figura aqui que aparece ou é um triângulo ou é essa figura que é um trapézio. Vai sempre fazer isso aqui, ó. Base maior, que é a velocidade final, mais a base menor, que é a velocidade inicial, soma. Vezes a altura, que é o tempo, e divide isso aqui por 2. Se você percebeu o que eu fiz aqui, eu somei as duas velocidades e dividi por 2. Ou seja, para qualquer movimento uniformemente variado, para você achar o deslocamento desse corpo, você pode fazer a velocidade média vezes o tempo. E o que é a velocidade média? A soma das duas dividido por 2. E aí você pode trabalhar desse jeito. Desde que a aceleração seja sempre constante. Se a aceleração variar durante o movimento,
eu não consigo fazer isso. Então tem duas maneiras aí. Ou pelo gráfico de eu calcular o deslocamento, ou pelo caso da equação. Volta lá no exercício anterior que a gente estava fazendo aqui com você. Lembra nesse exercício aqui que a gente tinha a velocidade final e inicial? E a gente tem o tempo aqui, 15 segundos? Olha como que eu posso calcular então. Lembra que a velocidade inicial era de 30 metros por segundo. A velocidade final era zero. E a gente achou o tempo. Achou que o tempo era de 15 segundos. Pronto. Eu já consigo calcular o deslocamento do corpo. Por quê? O deslocamento vai ser a velocidade média, que vai ser 30 mais 0 dividido por 2. Isso aqui é um zero. Ok? Vezes esse resultado aqui, vezes o tempo, que é de 15 segundos. Então, o deslocamento desse corpo é de 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 15. 15 vezes 15, gente, dá 225 metros. Esse é o deslocamento que o corpo percorre durante aquela frenagem que a gente estudou. Então, perceba, a gente consegue analisar o gráfico tranquilamente para desempenhar o papel aí de cálculo do deslocamento. Mas existe a função do deslocamento. Ela é um pouco mais complexa. E a CESP provavelmente não cobre isso de você, mas eu vou apresentar ela para questão de aprendizado. A posição final de um corpo pode ser dada pela sua posição inicial, ou seja, a gente tem que saber onde que ele partiu, mas a sua velocidade inicial vezes o tempo, ou seja, a gente tem que saber quanto que ele percorreu já com a velocidade inicial antes de acelerar, mais a sua aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por esse, que é o deslocamento que ele vai ter durante a aceleração. Essa é a função horária da posição. Verifique comigo. O que a gente está descrevendo aqui? Posição inicial, velocidade inicial, tempo. Aceleração, tempo novamente. Tá? E aí você vai descobrir a posição final desse corpo. Recapitulando, a CESP provavelmente não cobra isso de você, mas é importante você ter aí essa equação, tá? E a última equação, gente, a gente chama de equação de Torricelli. V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A delta S. Perceba que essa equação, ou essa função, né, é a função da velocidade e ela é atemporal, ou seja, ela não depende do tempo, tá? Então, quando que eu uso essa função, professor? Não souber o tempo de movimento. Toda vez que você não souber o tempo de movimento, você vai usar a equação de Torricelli. Torricelli. Beleza? Vai usar sempre essa função aí. Velocidade final, velocidade inicial, aceleração e o deslocamento do corpo. Beleza? E aí você tem aí toda a ferramenta, todo o ferramental para trabalhar o movimento retilíneo uniformemente variado. Antes da gente ir embora nessa aula, só te mostrar uma coisinha, o gráfico da posição em função do tempo. Normalmente as provas gostam de questionar os alunos em relação a gráficos, né? A gente tem o gráfico da posição dado em metros, em função do tempo dado em segundos do movimento retilíneo uniformemente variado. E esse gráfico, gente, ele vai ser sempre uma parábola, crescente ou decrescente. Por que ele é uma parábola? Porque a função lá que a gente acabou de escrever, que a gente falou que nem cai muito, mas o gráfico pode cair. Essa função, se você perceber, ela é uma função que tem um termo elevado ao quadrado, que é o tempo aqui, ó. E quando isso aqui está elevado ao quadrado, ela se transforma numa função do segundo grau. E aí a gente pode calcular a partir dessa análise gráfica. Fica a dica aí para você. Beleza? Essa foi a nossa aula de movimento retilíneo uniformemente variado. Calma, tem exercícios depois para a gente fazer. A grande questão agora é você compreender esse sistema. Como que eu analiso, como que eu verifico e como que eu estudo isso. Na próxima aula, vai resolver alguns exercícios e você vai ver que é tão tranquilo quanto parece. Beleza? Galera, essa aula está encerrando aqui, mas tem muitas outras aulas aí pela frente. Não desista, não ache que você não vai conseguir. Você consegue, você é capaz. Beleza? Tamo junto nessa. Até a próxima aula. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.